Olá, a nossa aula é sobre um livro que não é muito conhecido de José Saramago. É o livro Viagem a Portugal, que data de 1981. Mas eu não estou aqui assim por acaso, né? Eu atendo a um convite, né, feito pela professora Vera Lopes, da PUC de Minas, ela que coordena o grupo de pesquisa Saramago, leitor de Marx, e também o honroso convite também da Academia Mineira de Letras. Então, vou fazer aqui uma leitura de passagens do livro e algumas reflexões, chegando no final a recomendar algumas leituras para quem quiser se aprofundar sobre o assunto. Mas eu devo me apresentar. Eu sou o professor José Leite Júnior, do Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará e também do programa de pós-graduação em letras dessa mesma universidade. Bem, eu na verdade entrei na universidade, não na federal, mas na estadual lá do Ceará, e comecei a tratar da literatura portuguesa em 1986, né? Então faz bastante tempo, e um dos grandes focos do meu interesse de pesquisa tem sido, né, essa obra monumental de José Saramago. Muito bem, então eu queria despertar a atenção de vocês para essa viagem a Portugal. Viagem a Portugal não é exatamente um livro de turismo, tá certo? Então quem imaginar que vai fazer um roteiro turístico, não é bem exatamente isso que propõe Saramago, tá certo? Na verdade, ele faz um turismo cultural, um turismo profundo, e até ele faz uma viagem à busca de si mesmo, de se entender como português, tá certo? Então, claro que dá para acompanhar aquelas paisagens, né? E se a pessoa realmente tem um grande apego à literatura e à obra de Saramago, por que não, não é? Pegar um carro e seguir o roteiro de Saramago? É possível, certo? Bom, e também não é um trabalho de ficção, certo? Então não se trata de um romance, um livro de contos, não é? Então é um livro que se enquadra nas chamadas literaturas de viagem, tá certo? E que tem uma relação muito forte com o livro lá do século XIX de Almeida Garrett, que é Viagens na Minha Terra, não é? Então, que também faz muitas reflexões, não é só uma viagem, o turismo de Garrett, não. Né? O Garrett faz reflexões, né? Ele envolve outros textos, certo? Enfim, ele cria toda uma relação entre discursos, né? A propósito, né? Do seu caminhar, né? Da sua passagem por esse mapa desse pequeno grande país que é Portugal. No livro Viagem a Portugal, que enfim tem já um certo número de anos, né? Então, de 1981, como eu havia falado, o narrador se denomina viajante. Então, você não vai encontrar nesse livro o Saramago adotando a primeira, chamada primeira pessoa, certo? Isso já é um fato importante, porque no momento em que ele se faz um outro, ele também se transforma num objeto de conhecimento. Então é uma viagem também à busca de si. Então ele se trata com um outro, né? Então essa alteridade é bastante característica. Então ele é o viajante, tá certo? Então sempre vai se tratar assim. E ele faz 55 relatos que são divididos em 6 partes. Essas partes correspondem a cada região que é visitada. Então, mais do que um costumeiro guia turístico, como eu falei, não é? O conjunto de textos mostra-se como um exercício interdiscursivo. Então, ali Saramago vai fazer as suas digressões, tá certo? Então, ele para em cada momento, em cada igreja, monumento, certo? E também olha a paisagem de Portugal e faz uma série de relações com obras artísticas, não é? Com obras literárias, tá? Então o tempo todo ele está fazendo a conexão entre discursos, né?
Então, um exercício interdiscursivo em que se destaca a relação entre a palavra e as artes visuais. Então, isso renova uma estratégia discursiva que já era conhecida entre os clássicos, que é a écfrase. O que é a écfrase? É quando se coloca a palavra, e normalmente a palavra é literária, para se estabelecer uma relação intersemiótica, ou seja, entre o texto literário, certo, e uma obra de pintura ou escultura, ou seja, uma obra das artes plásticas. Então, de alguma maneira, não é, o Saramago renova e, ao mesmo tempo, ele vai recuperar, certo, essa retórica. E também tem muito a ver, né, com aquilo que seriam aqueles o que a gente pode considerar também, né, o modo, né, de conduzir o texto de um Montaigne, né, que vai fazer ensaios. Né? Então, esses ensaios, de alguma maneira, veja que, sendo de 1981, isso vai sendo também a preparação, né, de um enunciador, certo, que depois vai produzir o próprio romance na forma ensaística, tá certo? Então, é interessante, né, que nesse empreendimento que ele faz, interdiscursivo, essa écfrase, essa grande écfrase, ou então um conjunto, né, de écfrases, ele faz uma reconstrução simbólica que eu diria revolucionária da iconografia portuguesa e, por extensão, da própria história de Portugal. Então, é uma viagem de autoconhecimento, é uma percepção de si como, né, uma pessoa que está em Portugal, que reflete sobre as suas origens, sobre a sua história e faz isso de uma forma bastante crítica. Bom, para esta aula, né, para essas considerações, eu utilizei a edição, né, das então, né, obras de José Saramago, volume 2, que foi publicado no Porto, né, por Lelo e Irmão, em 1991. Bom, é claro que isso eram as obras completas de então, né? O Saramago ainda produziria muito mais do que isso, tá certo? Então, como existem muitas edições, não é? Eu não vou fixar aqui o número das páginas, tá certo? Então, eu vou seguir mais ou menos livremente, né, a ordem do texto, né, sem me preocupar muito com isso, e o que é até um convite para que vocês, nas diversas edições que vão saindo, né, e agora no centenário, com certeza, há toda uma renovação, né, desse acervo, então vocês vão buscar aqui essas passagens e fazer as próprias considerações. Então, o que nós poderíamos aqui considerar é que temos em Viagem a Portugal uma viagem entre viagens, tá certo? Então, até na própria epígrafe, que é muito comum, reparem que quando nós abrimos um volume de Saramago, aparecem sempre epígrafes que vão ligar o seu texto a determinados outros textos. Mas cuidado, às vezes há uma certa invenção, uma certa brincadeira, não é, do Saramago em relação a essas fontes. Mas aqui não, aqui a fonte é Almeida Garrett, tá certo? Então, ele diz: a quem me abriu portas e mostrou caminhos, e também em lembrança de Almeida Garrett, mestre de viagens. Veja, então ele dedica a quem abriu portas e mostrou caminhos. Então há uma evidente correlação entre a experiência existencial, né, e essa viagem. Então há com certeza aí todo um sentido metafórico, né, para a noção de viagem. Mas ele marca bem a presença do autor de Viagens na Minha Terra, que foi publicado em 1846. Bom, então temos aqui, não é, uma viagem que, de alguma maneira, não é, também leva para outras viagens. O próprio Garrett diz assim, né, falando a propósito de uma outra viagem de uma pessoa que não saiu do lugar, né, que é Xavier de Mestre, né?
Então, que é um autor, né, que escreveu Voyage autour de ma chambre, né, que é A Viagem em Volta do Meu Quarto, de 1794. Então veja, o Garrett remete ao Xavier de Mestre, né, e por sua vez, né, nós vamos encontrar isso do autor citado, que ele diz, né, no caso Xavier, tá certo? Né, que viaje à roda do seu quarto quem está à beira dos Alpes, de inverno, em Turim, que é quase tão frio como São Petersburgo, entende-se? Mas com este clima, com esse ar que Deus nos deu, onde a laranjeira cresce na horta e o mato é de murta, o próprio Xavier de Mestre, que aqui escrevesse, ao menos ir até ao quintal, não é? Então, até o quintal. Então veja, né, Saramago cita Garrett, que faz esta consideração sobre, né, este autor que escreveu A Viagem em Torno do Meu Quarto. Né? Ele, por mau comportamento, gente, né, ele foi recluso, tá certo? Né, num compartimento da sua casa, certo? Então, dali ele faz uma viagem de imaginação, tá certo? Bom, Garrett considera a paisagem real, a vivência real, os caminhos de português, tá certo? Não o frio dos Alpes, né? Mas essa terra assim que tem esse calor, né? Do sul, da região sul, ou assim, ocidental da Europa, não é? Então que, enfim, onde aparecem os laranjais, né? Essa exuberância, né? Da natureza, tá certo? Muito bem. Ora, e este livro, que, enfim, acaba viajando por outros textos, né, que vai fazendo relações intertextuais ou interdiscursivas, né, traz também um problema sobre o gênero do que é um livro para turistas, né, um livro de viagens. Então, o que eu posso considerar é que há ali nesse Saramago, né, que percorre Portugal, um turista que recusa o turismo. E ele diz o seguinte: isso está na apresentação, tá certo? Você abre o livro e já encontra, tá certo? Este acordo de leitura, este pacto de leitura, em que ele já faz uma consideração crítica sobre o próprio empreendimento, sobre o seu trabalho. E essa palavra trabalho vai ser muito importante aqui nestas considerações. Então diz aqui nesta introdução, né, o nosso Saramago. Diz, mal vai a obra se lhe requerem prefácio, repare que ele já vai dando um não, né, para a própria noção de prefácio, se lhe requerem prefácio que a explica. Mal vai ao prefácio se presume de tanto, né? Então veja, né, é uma boa obra, digamos que dispensaria, né, o prefácio, tá certo? Não é isso, mas ele vai aqui considerar, né, essa convenção, não é? Então ele diz: acordemos, ó, o verbo, né, entrar em acordo, portanto ele está negociando, sinalizando o pacto discursivo, né? E ele diz: acordemos então que não é prefácio isto, mas aviso simples ou prevenção, como aquele recado derradeiro que o viajante, já no limiar da porta, já postos os olhos no horizonte próximo, ainda deixa a quem lhe ficou a cuidar das flores. Alguém tem que cuidar das flores em casa, né? Senão elas morrem, não é não? Então veja a noção da estaticidade do lar, da casa, não é isso? E as flores representam, né, esse cuidado, né? A gente até pressente o feminino, não é? Nessa expressão, tá certo? Não é isso? Então temos aqui aquele hábito, né, que está nas epopeias, né, essa disjunção espacial, a viagem como forma de aprendizagem. Né? E ele continua: diferença, se há, é não ser o aviso último, mas primeiro, e não haverá outro. Né? Então ele vai explicar, né, o que ele está entendendo, né, pelo livro, evitando a convenção típica dos prefácios. E continua: resigne-se, pois,
o leitor a não dispor deste livro como um guia às ordens, ou roteiro que leva pela mão ou catálogo geral. As páginas adiante não se há de recorrer como a agência de viagens, veja aí, ou balcão de turismo. O autor não veio dar conselhos, embora sobreabunde em opiniões. É evidente que ele é Saramago. Saramago é conhecido pelas digressões, certo? E é o que encanta neste livro, são essas digressões que vão levar a outros textos, né? A todo um posicionamento crítico, né? A uma apreciação estética e assim vai. E continua ele. É verdade que se acharão os lugares seletos da paisagem e da arte, a face natural ou transformada da terra portuguesa. Porém, não será forçadamente imposto um itinerário ou orientado habilmente, apenas porque as conveniências e os hábitos acabaram por torná-lo obrigatório a quem de sua casa sai para conhecer o que está fora. Sem dúvida, o autor foi aonde se vai sempre. Atenção, quer dizer, o caminho é conhecido, mas ele diz, mas foi também aonde se vai quase nunca. E esse quase nunca, certamente, é uma viagem não só no cosmológico, no que está fora, não é? Mas no noológico, não é? Para o espaço, esse universo interior. E ele diz ainda, isso da introdução, que é afinal o livro que um prefácio possa anunciar com alguma utilidade, mesmo não imediata, em primeiro atendimento. Esta viagem a Portugal, diz ele, é uma história. Aí ele usa H minúsculo. História de um viajante no interior da viagem que fez. História de uma viagem que em si transportou um viajante. História de viagem e viajante reunidos em uma procurada fusão daquele que vê, atenção, olha a questão discursiva que está aqui, não é? Daquele que vê e daquilo que é visto, a relação entre um sujeito e um objeto, né, cognitivo, não apenas cognitivo, não é? Porque a gente entende também que há uma relação patêmica, não é? Existe uma passionalidade, né, que vai sustentar como uma espécie de energia essa busca de conhecimento. Então ele diz, né? Então, repetindo, em uma procurada fusão daquele que vê e daquilo que é visto, não é? Encontro nem sempre pacífico de subjetividades e objetividades, a relação entre o sujeito e o objeto. Então nós temos aqui a declaração da perspectiva epistemológica, cognitiva do projeto deste livro. E ele diz, logo, choque e adequação, reconhecimento e descoberta, confirmação e surpresa. Então nós temos, né, surpresas, temos acontecimentos. Então não é aquela viagem do esperado, né? Mas é daquela que encontra no conhecido e desconhecido. Veja aí. E ele diz, o viajante, né, tratando assim em terceira pessoa, o viajante viajou no seu país. Isto significa que viajou por dentro de si mesmo, pela cultura que o formou e está formando. Significa que foi durante muitas semanas um espelho, e a noção, né, vejam que existe uma isotopia, quer dizer, uma reiteração semântica, né, de um processo de conhecimento. Quando ele fala do espelho, portanto, da especulação, né, porque o espelho nos coloca diante de um outro, não é, que por acaso somos nós mesmos, né? Então, um espelho que nos faz um ele, né? Uma terceira pessoa, não é? Então, o espelho refletor das imagens exteriores, uma vidraça transparente que luzes e sombras atravessaram, uma placa sensível que registrou, isso é, né, português de Portugal, em trânsito e processo, as impressões, as vozes. Então nós temos aqui essa coleção, né, de
de discursos que estão no meio do povo, né? Então temos, enfim, um coletivo que fala e que ele tenta captar. Então, as vozes, o murmúrio, veja a sensibilidade, o murmúrio porque ao passar do tempo, né, no transcorrer da história, as vozes do passado vão esmaecendo, né? Vão se tornando um murmúrio histórico, certo? E muitas vezes isso passa, né, para o plano inconsciente das pessoas, né, que às vezes reproduzem intuitivamente, sem saber, né, que estão tirando do sistema uma atualização para que se faça assim uma realização discursiva. Né? Então, um murmúrio infindável de um povo. E é muito importante, né, que ele fale que se trata de um livro do povo. Saramago vai adotar essa perspectiva e, sobretudo, do povo que trabalha, certo? Esse povo que fica no anonimato. Então, essas vozes que ficaram apenas, né, no estado do murmúrio, às vezes do silêncio, que são reavivadas, portanto, né, nesta viagem, tá certo? Que ele faz a Portugal, tá certo? Pois bem, então, terminado esse prefácio, né, que se recusa, né, a ser um prefácio, mas que é, afinal de contas, né, o estabelecimento de um pacto discursivo, certo? Então temos aqui, né, a construção de um enunciador que se inscreve neste enunciado, né, que se propõe se conhecer e conhecer, né, o seu lastro histórico, certo? Mas na perspectiva das vozes que estão às vezes no estado de murmúrio, né? Das vozes esquecidas. Então ele não vai esquecer as vozes esquecidas, tá certo? Bom, o que é interessante, quando a gente começa de fato, né, essa viagem, então a primeira, né, o primeiro momento, o primeiro local, ele sai do norte de Portugal, então ele sai do Douro, tá certo? Que faz fronteira, né, com a Espanha e vai na direção do sul. Então a viagem é de norte para sul de Portugal. Então nesse momento, né, nessa fronteira entre Espanha e Portugal, Saramago deixa inclusive uma certa reflexão sobre a ibericidade. Ele pensa por que existe, né, essa fronteira. Os peixes não reconhecem essa fronteira entre Portugal e a Espanha. Então quem já leu A Jangada de Pedra entende muito bem, né, o que ele está falando aqui antes de escrever A Jangada de Pedra. Não é? Então, ora, mas nesse momento em que há essa evocação dos peixes, né, obviamente surge essa figura tão importante para a construção da língua portuguesa, não é? Aquele que Pessoa, não é? Considerou o arquiteto, né, da língua portuguesa, a figura né, do Padre Vieira, certo? Padre Antônio Vieira. Então ele vai recordar, né, Saramago vai recordar, a propósito dessa fronteira que não existe no mundo natural, certo? As palavras do Vieira, porque, enfim, vocês sabem que ele faz, né, o Vieira, por sua vez, uma reflexão sobre o sermão de Santo Antônio aos peixes, tá certo? Uma vez que Santo Antônio se encontra, né, num local, certo, de pessoas tão descrentes, que ele resolve pregar aos peixes, né? E o milagre é que os peixes vieram para, né, prestar atenção no sermão, tá certo? Então, essa primeira memória que aparece nessa viagem a Portugal, certo? Então, essa discussão sobre fronteiras, inclusive, coloca em dúvida, não é? Que poderes construíram essas fronteiras? E ele diz assim: de memória, de guarda da fronteira, nunca tal se viu. Este é o primeiro viajante que, no meio do caminho para o automóvel, então ele está de automóvel, não é? Tem o motor já em Portugal, mas não o depósito, né? O nosso tanque, né, de gasolina, que ainda está em Espanha. E ele próprio assoma ao parapeito, naquele exato centímetro por onde passa a invisível linha da fronteira. Então ele está fazendo aqui uma brincadeira, né? Colocou o carro bem
exatamente na linha da fronteira, certo? E observou, quase como uma criança, né? Está observando inocentemente, né? Se fazendo inocente diante de uma linha que é uma linha totalmente convencional. Então, né, ele continua, então, sobre as águas escuras e profundas, entre as altas escarpas que vão dobrando os ecos, ouve-se a voz do viajante pregando aos peixes do rio. Então, aqui ele está falando, não é isso? Fazendo uma intertextualidade com Antônio Vieira, que por sua vez, né, fez uma alusão a Santo Antônio. E ele diz, aí aparecem as aspas, né? Vinde cá, peixes, vós da margem direita que estáis no rio Douro, e vós da margem esquerda que estáis no rio Douro. Vinde cá todos e dizei-me que língua é a que falais, quando aí embaixo cruzais as aquáticas alfândegas, e se também lá tendes passaportes e carimbos para entrar e sair. Então ele aqui mostra essa demarcação, né, da cultura, certo? E evidentemente essas convenções que recortam o mapa mundial de uma mesma humanidade, né, em, né, partes, fragmentos, fronteiras, não é isso? Então, enfim, é um protesto contra essas próprias fronteiras. E eu diria, então, parece que ele está aqui, pelo menos, tentando encontrar uma ibericidade, né? Porque os peixes não vão reconhecer essas línguas humanas, né? E essas convenções humanas. E ele continua: aqui estou eu, olhando para vós do alto desta barragem, e vós para mim, peixes, que viveis nessas confundidas águas, que as águas se misturam, não é? Que tão depressa estáis numa banda como da outra, em grande irmandade, reparem a palavra, irmandade de peixes, certo? Eles não têm separações, né, entre, né, peixes melhores e piores, né? Tudo se forma uma comunidade de peixes. Então a grande irmandade de peixes que uns aos outros só se comem por necessidades de fome e não por enfados de pátria. Então aqui ele está, né, protestando contra o chauvinismo, né, contra essas razões de pátria que muitas vezes escondem razões, não é isso? Geopolíticas, né, que não passam, né, de uma manifestação, né, do caráter assim, né, do poder econômico, né, das diversas sociedades. Né? E ele diz: dais-me vós, peixes, uma clara lição. Oxalá não a vai eu esquecer ao segundo passo desta minha viagem a Portugal. Não é isso? Então, interessante que ele usou um eu aqui, não é? Convenha saber que de terra em terra deverei dar muita atenção ao que for igual e ao que for diferente. Então, ou seja, uma sociedade humana, não é? Que é bastante dividida, separada, classificada, não é? Embora ressalvando como o humano é, e entre vós igualmente se pratica as preferências e as simpatias deste viajante, que não está ligado a obrigações de amor universal, nem isso se lhe pediu. De vós, enfim, me despeço, peixes. Até um dia, ide a vossa vida, enquanto por aí não vêm os pescadores. Nadai felizes e desejai-me boa viagem. Adeus, adeus. Não é? Então assim começa, né, essa viagem a Portugal com essa alusão ao Padre Antônio Vieira. Ora, então nós temos uma, né, uma concepção interessante, isso já mostra o caráter internacionalista de Saramago, não é? Mostra que ele entende a humanidade como um todo, a ibericidade, não é? Como uma só pátria, tá certo? Que, aliás, né, se encontra, como a gente vê na Jangada de Pedra, não é? Apartada, né, da própria Europa, não é assim? Bom, mas além disso, eu também destaquei um traço que é fundamental em toda a concepção literária de Saramago. Para Saramago, a literatura é um trabalho intelectual.
até num artigo eu fiz um comentário sobre essa recusa, né? Esse artigo foi até publicado, né, pelos estudos semióticos lá da USP, né? Então eu fiz considerações sobre essa recusa que Saramago tem, né, de considerar assim que aquele que fala no texto não é a pessoa do próprio autor, né? Então isso é um tema curioso, né? Então, mas a gente sabe que ele tem consciência de que o autor vai projetar, né, uma invenção ali, é óbvio, né? Mas tudo indica, né, e dentro da concepção marxista, que ele se recusa a se afastar mesmo daquele que é projetado dentro do texto, porque ali está o trabalho, e o trabalhador se recusa a se alienar do sentido do seu trabalho, de ver de onde vem e para onde vai. Então é um protesto, né, que Saramago faz contra a ideia de alienação do próprio trabalho, e neste caso o trabalho, né, intelectual. Então este viajar aqui é também um viajar no sentido do trabalho e de alguém que, ao trabalhar a palavra, vai reconhecer os trabalhadores, por exemplo, daquelas obras, né, que ao longo dos séculos vão marcando a paisagem e a cultura de Portugal. Então, a todo momento ele está perguntando sobre quem construiu isso, quem pintou aquilo, né? Por exemplo, a figura feminina é fundamental. Ele pergunta, há um túmulo, por exemplo, em que existe, né, o homem que é identificado e a mulher não é identificada, certo? Então ele cobra, certo, esse silenciamento feminino, não é? Então ele diz aqui, portanto, nessa concepção de que há um trabalho, né, de viajar, né, intelectualmente, viajar com, né, essa elaboração da palavra. Então ele diz: viajar deveria ser outro conceito, né? Estar mais e andar menos, né? Aliás, outro concerto, né? Então, estar mais e andar menos, talvez até se devesse instituir a profissão de viajante. Olha aí. Então ele, né, identifica como trabalho só para gente de muita vocação. Muito se engana quem julgar que seria trabalho de pequena responsabilidade. Veja então que ele recusa a ideia de alienação. O viajar por viajar. Não. Viajar é um compromisso humano, é um compromisso de construção de sentido humano. Não é isso? Então ele continua dizendo que cada quilômetro não vale menos que um ano de vida. E é interessante sempre este entrosamento entre o sentido existencial, né, o sentido do trabalho e o sentido da própria arte. Bom, então temos assim uma reiteração, né, o que forma o que na semiótica nós chamamos, né, de uma isotopia. Então, se nós buscarmos, né, a noção de trabalho, sempre ela vai retornando aqui nesta viagem a Portugal, como inclusive nos diversos livros de Saramago. Então ele diz assim: estas terras marginais são prediletas do turismo. Reparem bem, o viajante não é turista, é viajante. A grande diferença: viajar é descobrir, o resto é simples encontrar. Então ele faz essa diferença, né? O descobrir no sentido, né, de que aquilo pode trazer surpresa, não é não? E o encontrar é apenas uma mera constatação. Ou seja, o turista não tem responsabilidade, o viajante tem que encontrar sentido para a sua responsabilidade cognitiva, não é? Bom, outra passagem que vai confirmando esse compromisso, né, do viajante é essa daqui. O viajante não se confunde com o turista. Vamos ver aqui essa diferença, né? Com o turista de leva e traz. Mas nesta sua viagem não lhe cabe tempo para mais indagações que as da arte e da história, que estão sempre em destaque neste livro. Ciente de que, se souber encontrar as pontes e tornar claras as palavras, veja, instrumento de trabalho, ficará entendido que é sempre de homens
que se fala, né, da humanidade, né? Os que ontem levantaram em novas pedras que hoje são velhas. Veja bem, né? Levantaram em novas pedras que hoje são velhas, portanto, deixaram a marca do seu trabalho. Os que hoje repetem os gestos da construção e empreendem a construir, né, gestos novos. Então veja a renovação do trabalho ao longo das gerações. Então, se o viajante, diz ele, não for claro no que escreve, aclare quem o lê. Então veja que o papel do fazer interpretativo, que também é um trabalho. Não é? Então veja essa responsabilidade, né, nesse compartilhamento do discurso aqui de Saramago. Né? Então, aclare quem o lê, que é também sua obrigação. Então ele coloca dentro, né, da minha concepção, né, de minha filiação semiótica, né, um dever fazer. Então interpretar é um dever fazer, certo? E não um mero diletantismo, digamos assim, irresponsável. Ora, então, né, para Saramago, né, aqui nessa construção do texto, né, do Viagem a Portugal, vai mostrando essa tarefa, né, essa obrigação. E é interessante como ele, nessa relação entre um sujeito e um objeto de conhecimento, coloca isso em termos de relação diríamos, relações intermediadas pelo discurso. Né? Então, por exemplo, ele produz um discurso, né? Ele apresenta suas reflexões para alguém que, como nós acabamos de ver, tem o dever de interpretar. Então é convocado também para construir o quê? O sentido. O sentido é construído coletivamente. Então, mas ele, no momento que está diante das obras, dessa paisagem, dessa intervenção cultural, essa intervenção humana sobre a natureza, não é isso? Que na sua elaboração mais, né, complexa do ponto de vista discursivo, se traduz como arte, não é? Então ele, quando está diante daquela realidade, ele é um leitor. Então, para Saramago, viajar é ler. É talvez isso, né, que diferencie bem essa viagem distraída do turismo, né, que vai ler um texto meio que já assim batido, ou ele vai constatar aquilo que já ouviu demais e tal. Não é? Então o esforço turístico acaba sendo, quer dizer, a falta de esforço, né, do turismo acaba sendo assim como que denunciada como uma forma de alienação. Olha só, não é? Então só quem realmente tem compromisso com a cultura, com a construção histórica, vai ter trabalho na viagem. Então já não é mais um turista, né? Ali nós temos um viajante, né? Um viajante. Então ele diz, o viajante tem visto muito de mundo e vida, e nunca gostou de achar-se na pele do turista que vai, olha, faz, que entende, tira fotografias e regressa à sua terra a dizer que conhece Alfama. Então ele está falando, né, exatamente do bairro. Este viajante deve ser honesto. Foi a Alfama, mas não sabe o que Alfama é. Contudo, não para de dar voltas, de subir e descer, e quando enfim se acha no largo do chafariz de dentro, depois de se ter perdido algumas vezes, como decidira, vem-lhe a vontade de penetrar outra vez nas sombrias travessas, nos becos inquietantes, nas escadas de quebra-costas, e ficar por lá enquanto não aprender, atenção à palavra, aprendizagem, né? Aprender ao menos as primeiras palavras deste discurso, a palavra está aqui no texto, deste discurso imenso de casas, de pessoas, de histórias, de risos e inevitáveis choros, porque é ali o ser humano e o seu sofrimento. Né? Então, o turista, nessa perspectiva, vai deixando de ser turista no momento em que ele, né, consegue superar a alienação, consegue se envolver na paisagem, consegue, portanto, ler o mundo
E aí nós lembramos o sentido de Paulo Freire, né? A ideia de ler como leitura do próprio mundo, ler como assim uma marcação de compromisso com a própria humanidade, não é isso? Então, compromisso consigo, do ponto de vista intelectual, não é isso? E com, né, o compartilhamento com a comunidade humana. Ora, não escapa também, né, ao nosso viajante, certo? Determinadas representações, né, que muitas vezes são contrastantes, como, por exemplo, a própria imagem da infância, né, que é apresentada no menino Jesus da Cartolina, da Cartolinha, né, perdão, em Miranda do Douro. Bom, então ele assim fica assim como que surpreso, né, com aquela representação de uma criança em trajes adultos. Então ele diz: o viajante confirma se foi capaz de falar aos peixes, né, como há pouco, e eles capazes de ouvirem, não tem agora nenhum motivo para desconfiar das antigas estratégias. Tanto mais, aí ele fala dos conflitos entre as fronteiras. Tanto mais que aqui está ele, o menino Jesus da Cartolinha, né? Com a sua altura de 2 palmos, a cinta, a espada de prata, veja aí, né? Ele, portanto, vai simbolizar, né, a guerra, não é? Então, a defesa de Portugal, né? Enfim, a faixa vermelha atravessando do ombro, né? Do ombro para o lado, laço branco ao pescoço e a cartola no alto da sua redonda cabeça de criança. Este não é o fato da vitória, fato no sentido de roupa da vitória. Apenas um do seu confortável guarda-roupa, completo e constantemente posto em dia, porque, né, os fiéis ali, a comunidade, troca a roupa, né? Tá certo? Troca essa fardinha do menino, né? Então, completo e constantemente posto em dia, como ao viajante está mostrando o sacristão da Sé. Interessante, né? Essa presentificação, né, do sacristão que está ali falando, né? Então ele traz para o momento presente, né, no sentido de uma enunciação que é aqui projetada no enunciado. E nessa viagem também até os animais, né, são lembrados, né? Então há, por exemplo, determinadas narrações, né, lendas, né, que ficaram em determinadas regiões que são relembradas, não é? E uma delas trata dos bois, né? Desses boizinhos que são utilizados, né, no trabalho de construção, por exemplo, né, de igrejas, monumentos e tal, mas que não são prestigiados, né? Não é isso? Então, claro que ele está fazendo analogia também com, né, a falta de valor que é dada, né, valor que é dado ao trabalho, né? O boi aí sai por analogia ao ser humano, né? Numa condição de subserviência, né? Então ele diz assim: à sombra das árvores, cá fora, sentado nos degraus que dão acesso ao adro, né? Aí nós temos a igreja barroca de Vimioso, né? Então o viajante ouve contar uma história, então veja como ele vai trabalhar com esses relatos populares, né? Uma história história da construção do templo, com a condição de ter capela privativa, né, capela particular, não é? Então, certa família ofereceu uma junta de bois para acarretar a pedra destinada ao levantamento da igreja. Isso vai lembrar quem leu, né, o Memorial do Convento, né, o sacrifício de levar aquela pedra, né, que é uma passagem trágica, né, do Memorial do Convento. Então levaram nisto os boizinhos 2 anos, tão contados os passos entre a pedreira e o telheiro dos alvenéis, que por fim era só acarretar o carro e dizer ala, e os animais se encarregavam de ir e vir sem boieiro nem guardador. Então, portanto, já vinham sozinhos, né? Atruando aqueles ermos com o gemer dos cubos mal encebados, veja aí, né? Em grandes conversas sobre a presunção dos homens e das famílias, né? Conversas de bois, lembra quem? Guimarães Rosa, não é não? Não é isso?
Quis o viajante saber que capela é essa e se há ainda descendentes habilitáveis ao usufruto. Não lhe souberam dizer. Lá dentro não viu sinais particulares de distinção, mas pode ser que ainda existam. Fica o conto, então, portanto, essa narração popular, fica o conto exemplar de uma família que de si própria nada deu, salvo os bois, encarregados de abrir com grande canseira a estrada que haveria de levar os donos ao paraíso. Então temos aqui esse confronto, né, com esse sentido de religião que na verdade está apenas escondendo, né, os privilégios. Portanto, há aqui, né, o combate ideológico, né, que é feito pelo autor, que capta nas histórias populares, né, a própria história da luta de classes, né? Então, no seu sentido cruel, né? E aqui ele coloca com grande ironia e até com certo humor, né? Essa história dos boizinhos. Bom, há um sentido alegórico, né? Há um sentido alegórico aqui que com certeza é captado por quem gosta de pensar os trabalhos de Saramago na perspectiva também retórica, né, da alegoria. Enfim, a arte para Saramago é um trabalho, né? É um trabalho. Então, há muitas, né, passagens em que o trabalho é visto, né, o trabalho artístico é visto nessa perspectiva, os instrumentos, não é? Aqui, qual seria a autoria, não é? E, enfim, então ele examina, né, as peças artísticas como um trabalho, né? Ele, como trabalhador da palavra, está diante, né, de outras formas de trabalho. Diz ele aqui, o viajante não pode parar em todo lado, não pode bater a todas as portas, a fazer perguntas e a curar das vistas de quem lá mora. Mas como não sabe nem quer despegar-se dos seus gostos e tem a fascinação do trabalho, né? A fascinação do trabalho das mãos dos homens, aqui, vai até Aldegânia, onde lhe disseram que há uma preciosa igrejinha românica, assim deste tamanho e assim por diante. Né? Noutra passagem, reparem, veja só a questão do trabalho. Os entalhadores setecentistas que este trabalho fizeram demonstram como ele, a que ponto extremo pode chegar a precisão do trabalho das mãos e o sentido harmonioso do desenho. Então ele está estudando a elaboração, está valorizando o trabalho, está tirando o trabalho da sua condição de anonimato, está tirando o véu alienante em torno do próprio trabalho. Então ele está dando sentido ao trabalho para pessoas que possivelmente viveram o trabalho sem saber o sentido que havia, né, na sua produção, né, de saber, de cultura. Outra passagem vai reiterando isso. O melhor da igreja de Cidadele é o teto, armado em caixotões, uma festa edificante de pinturas representando santos, de tratamento mais erudito que aos do teto de São Sebastião. Ele está comparando. Então, desespera-se o viajante de não saber quem isto pintou. Quem isto pintou? Que imaginário viveu dentro desta igreja? Que palavras se disseram entre ele e o cura, não é? Então, que olhares foram os do povo que vinha espreitar o adiantamento do trabalho? Que orações foram ditas a esta corte celestial e para quê? Então, mais uma vez, né? Então, o anonimato é denunciado aqui. Como também noutra passagem, né? Noutra reflexão, inclusive, sobre as diversas características estéticas, né? Ao longo da história da arquitetura portuguesa. Né? Então ele diz, muito mais do que saber se é moura ou tardo romano, importaria averiguar quando se extinguiu e por que a arte e a técnica destas construções, que de uma e outra participam. Cada um tem o seu gosto preferido. O viajante tem este,
dos instrumentos de trabalho, das pequenas obras de arte. Aqui ficaram agarrados sinais das mãos de quem os fez e usou. É isso? E as passagens são muitas, né? Muitas, né? Eu vou tomar a liberdade de passar mais uma, né? Então, muitos outros perdões vão ser necessários, e do pecado da soberba não se livra o bispo Dom Vicente. Veja aqui a crítica da religião como forma, não é? De poder, né? ou de justificativa do poder. Não é isso? É que sobre a porta da sacristia mandou colocar o seu brasão, que é, para tudo dizer, em 3 palavras, um delírio de pedra. Veja, né, que ali a pedra traduz, né, a elaboração. Cristo teve como único emblema uma bruta cruz. Veja bem, uma bruta cruz. Mas os seus bispos vão atravancar o céu com quebra-cabeças heráldicos que darão o que fazer para toda a eternidade. Então aqui ele cobra o compromisso, né, de um cristianismo, enfim, verdadeiro, né, em conformidade com as palavras do próprio Cristo, né? E é evidente que todo mundo já está lembrando do Evangelho segundo Jesus Cristo, do próprio Caim, né, de toda a sua crítica religiosa, da peça de teatro também, né, que lá em que você vai ter a peça em que o retorno, né, do São Francisco, né, em que nós temos também a denúncia da guerra religiosa, não é? No In Nomine Dei, não é isso? Então isso vai aflorando, né, em várias propostas literárias de Saramago. Né? Então veja, o Viagem a Portugal é também uma viagem para um projeto que ainda seria construído. Então nós temos a conexão com a própria obra de Saramago. Né? Bom, então são muitas as passagens, né, em que o trabalho aparece, né? E eu até fecharia, pelo menos esse trecho, com esta passagem ainda: e ao atravessar a ponte não fará outro sermão, mas pensará, entre aspas, esta há de ter histórias. Então, fechando as aspas. Mas teria a que neste lugar existiu, construída no século XIII, pelo São Gonçalo de Cá e povos de Ribatâmega. Bons tempos esses em que o santo levava a argamassa ao alvenel e ficava muito agradecido, né? Então nós temos o ora et labora, né? Que está implícito aqui nessa concepção, tá certo? Evidentemente, né? Pré-capitalista, não é não? Bom, também, né, o Viagem a Portugal nos permite passar pelos diversos estilos arquitetônicos, né? O estilo românico, por exemplo, nesta passagem, é em Azinhoso, aldeiazinha perto, que começa a nascer a paixão do viajante por este românico rural do norte. Né? O risco das minúsculas igrejas não tem ousadias, é receita trazida de longe e ligeiramente variada para ressalvar o prestígio do construtor, mas muito se engana quem cuide que, tendo visto uma, viu todas. Né? Então, há essa síntese, né, sobre o estilo românico, né, na sua aparente simplicidade. Bom, temos o gótico também, né, como aparece nesta passagem, né, e de repente, ao olhar com mais atenção os capitéis do portal gótico, ó, lá de Portugal, vê o mais claro amor daqueles 2 animais de cabeças encostadas e ligados corações, sorrindo de pura felicidade para o difícil espetáculo do mundo. Espetáculo do mundo, né? Quem é que não está aqui pensando no ano da morte de Ricardo Reis? Não, não? Como este livro, minha gente, como este livro se liga a outros livros, né, de Saramago, não é? Porque o ano da morte de Ricardo Reis é um protesto de Saramago contra essa percepção, né, da passividade, né, do sentido apenas contemplativo diante do espetáculo do mundo. Né? Aqui ele diz, olha o adjetivo, o difícil
espetáculo do mundo. Né? E os animais aparecem, como se sabe muitas vezes, como expressão da própria humanidade, não é? Não é isso? Então são formas figurativas que funcionam como máscaras, como personas para a própria humanidade. O manuelino também, o estilo manuelino, que é tão português, não é isso? E aparece aqui Diogo de Arruda, né, no texto de Saramago, mestre arquiteto, não terá navegado até as paragens do Índico, mas é mais do que certo que nas armadas seguiam debuxadores, né, desenhadores, que de lá trouxeram apontamentos, esboços, decalques, um estilo de ornamentação tão denso como é o manuelino, não podia ter nascido, né, armado e equipado à sombra das oliveiras lusitanas. É um todo cultural colhido em terra alheia e depois aqui reelaborado. Perdoai ao viajante as ousadias, né? Ele está fazendo essas relações interdiscursivas, né, de estilos arquitetônicos. E de fato, se a gente vai, eu estou falando sobretudo para gente das Minas Gerais, né? Aqui temos muitos traços que, se a gente for olhar de pertinho, muitas vezes vem do Oriente, né? Trazido pelos portugueses para formar o barroco. Claro que aqui ainda não é o barroco, né? Estamos falando do estilo manuelino, mas já aqui está essa marca, né, de Portugal, que vai montando o seu império, né? Seu grande império pelo mundo. Bom, não falta o renascentista, certo? E que aparece, né, assinales, palavras do próprio livro, né, assinales da pintura que o museu apresenta o tríptico de São Brás, em especial a aba direita, que mostra a glória do santo. O anjo que das nuvens se debruça e aponta ao Marte o caminho do céu é uma figura carnalíssima vinda de outras paragens, as da Renascença italiana. Então você que, né, está observando essa passagem, com certeza está pensando no Manual de Pintura e Caligrafia, em que há uma viagem, não é, para a Itália, não é não? Uma viagem discursiva, sobretudo. E uma viagem de alta aprendizagem da construção de um enunciador, certo? É isso, essa obra que realmente, né, assim, inaugura, né, o Saramago maduro, né, para a ficção. O barroco está aqui também. Então, nessa passagem, a gente percebe a presença do barroco, né? Há grandes contrastes na vida, está lá no livro. E agora mesmo, ao entrar na cidade, viu o viajante o exagero, né? A exuberância do barroco. O exagero de uma pedra de armas toda ornamentada de volutas e penachos, de tal maneira que mais avultam os enfeites barrocos do que as prosápias do brasão. Lembra, inclusive, a crítica do Vieira em relação, né, ao excesso de ornamento, né, da tendência cultista, né, do barroco. Né? Ele, um conceptista que achava que o barroco deveria se apresentar, né, como expressão de uma racionalidade, né, bem fundamental, ou seja, o jogo das ideias deveria se sobrepor, né, aos ornamentos, não é não? Bom, então aqui está um protesto, né? Protesto estético do Saramago. Também não falta o barroco joanino, o rococó. E aí nós estamos diante de que livro? Dom João V, e temos aqui o Memorial do Convento. E não ia faltar, obviamente, né? Inclusive a visita, né, a esse verdadeiro monstro, né, que é o convento de Mafra, não é não? E diz lá aqui o nosso viajante: lá para cima é o chafariz de Dom João V. O viajante, ao menos, quer ver o joanino fontanário. Se não é pecado de lesa majestade designá-lo assim, e tendo-lhe chegado ao pé, confessa que é uma imponente construção. Chega a parecer impossível, como um simples fio de água veio a requerer tanta, olha o excesso, né? Tanta pedra talhada, esculpida. E não é isso que ele faz na sua crítica, não é? O excesso, né? O excesso à custa do trabalho, né, de toda uma multidão, certo? Que foi convocada para satisfazer as noções de poder e de vaidade, né,
do rei vaidoso, né, Dom João V, não é assim? Então, nem todas as águas nascem com a mesma sorte. Essa frase está aqui, né, assim, enfim, arrematando de forma maravilhosa esta crítica histórica que ele faz, não é? Bom, então temos, né, aqui, sim, reflexões sobre esse grande convento, né, como também aparece o neomanuelino, né? Então, portanto, já esse Portugal tentando resgatar a glória do passado, né? Esse neomanuelino, e ele diz aqui, né, já no ambiente urbano, né, assim, mas aqui, está aí, porém, né, palavras do viajante, né? Então está aí, porém, o Palace Hotel a requerer a primeira atenção. Olhemo-lo para depois passarmos a coisas sérias, olha só. Porque, enfim, sério não pode ser este neo-manuelino, este neo-renascimento, concebidos por um arquiteto e cenógrafo italiano nas agonias do século XIX, quando nós temos aquele período, né, difícil, né, para Portugal, aquele período em que se deu o ultimato inglês, né? Então temos, portanto, um momento de decadência de Portugal, né, da própria monarquia, e esses fatos seriam, né, iriam se desdobrar na República, né, de 1910. Então, quando em Portugal, ele fala então dessas agonias do século XIX, quando em Portugal se inflamavam imperialmente as consciências e convinha enquadrá-las em boas ou más molduras quinhentistas. Ou seja, esse retorno nostálgico, né, e de fato, né, que não poderia mais, né, restaurar a glória do Império de Portugal. Não é? Bom, existem muitas outras, né, observações, né, e claro, não cabe tudo aqui, não é? Tantas são as observações, né, tantas são as viagens, né, que ele vai fazendo dentro dessa grande viagem. A verdade é que a viagem é um discurso entre discursos. Essa me parece ser uma grande lição, não é? E a ideia de que é um discurso entre discursos, mas também é uma forma que, assim, de interação que se caracteriza como trabalho entre trabalhos, não é? Então temos essa característica. Então aqui aparece, por exemplo, o viajante tem visto, né, assim, enfim, irei repetir aqui, né? Então ele tem essa visão crítica em relação assim, a uma visita, né, pela própria visita, certo? A uma passagem distraída por tantas riquezas de Portugal, não riquezas, como ele mostra aqui, de pessoas que firmaram a sua vaidade, seu poder. Não, não é essa a perspectiva, não é? Mas ele vai buscar este Portugal que foi construído, né, com a força, né, das mãos, né, das portuguesas e dos portugueses, tá certo? E que não foram reconhecidos. Então há uma glorificação do trabalho, certo? E um protesto contra o anonimato, né, de toda, né, essa profusão, né, essa profusão discursiva que caracteriza, né, gente, esse patrimônio cultural, né, da história de Portugal. Mas enfim, né, já no momento aqui final das nossas reflexões, nós apontamos para outras viagens, né? Por exemplo, outros livros, como de 1973, A Bagagem do Viajante, né, que traz crônicas, o próprio título, A Bagagem do Viajante, né, em que existe metaforicamente esse sentido da própria viagem, né? Eu já tinha falado do Manual de Pintura e Caligrafia, de 77, né? Quer dizer, que de alguma maneira se reflete nesse livro de 81, né? Que está ligado. Veja que a viagem a Portugal é de 81 e o manual é de 77. Então, estão ali bem próximos, né? E tudo indica que ele está se construindo como enunciador, né? Lá na viagem, né, que nós estamos aqui estudando, não exatamente na ficção, certo? Mas ele consegue trazer isso para o romance no Manual de Pintura e Caligrafia. Mas há um grande entrosamento entre estas duas obras, né? Sobretudo
quando a gente entende que elas vão construir, certo? Né, um enunciador, né, esse Saramago, certo? Que vai se apresentando, né? Aquele que no prefácio à segunda edição das poesias de Saramago, né? Ele disse que esse projeto, né, que já estava assim delineado, por exemplo, né, nos seus poemas, né? Então é interessante essa coerência interna do projeto de Saramago. Quer dizer, quando nós vamos lendo no todo Saramago, a gente vai notando que existe um processo, né, de construção bastante, de construção sólida, não é? De um edifício, né, de um monumento literário. Não é não? Temos também outras viagens, né, como a viagem do elefante, né, de 2008, em que o elefante Salomão é dado de presente, né, de casamento, né, pelos reis de Portugal. Né? Bom, e enfim, né? E eu no final proponho também outras leituras, outras viagens, né? Alguém pode até imaginar Caim é uma grande viagem e tal, e aí a viagem que nós vamos encontrar, né? Por exemplo, no caso, né, da jangada de pedra, né? A própria península se desloca, a viagem feita também num carro puxado, né? Atração animal, né, não? Então, por aquelas personagens da jangada de pedra. Então, há muitas, né, situações em que a viagem, metaforicamente, vai ser sempre uma possibilidade de viajar com o discurso, certo? E, como eu assim havia mencionado, nós não temos aqui uma grande crítica deste livro, lamentavelmente. Não é? Aqui eu faria aqui, por exemplo, menção ao trabalho de Tânia Franco Carvalhal, de 99, né, que faz, né, um estudo, né, sobre essa ideia de viagem, né, em alguns livros, né, de Saramago, tá certo? Né? Inclusive a bagagem do viajante, o manual de pintura, ela faz essas considerações, ela que é uma das grandes comparativistas, né, do nosso intelectual comparativista, fundadora, que a gente pode dizer assim, ela, o professor Benjamin Abdala Júnior, né? Então são grandes, né, nessa área dos estudos comparados, né? Temos também o trabalho de 2004 de Maria Graciete Besse, né, que também faz um estudo deste viagem a Portugal, tá certo? Não é isso? Um trabalho sobre cultura, faz considerações comparativas com Viagens da Minha Terra de Garrett, né? É isso. Temos assim mais um pouquinho recente, né, de 2009, de Shirley Aparecida Gomes de Cabral, certo? Que também trabalha a noção de viagem, traz o Walter Benjamin, né, para as concepções desse narrador, né, diante da memória do povo, né, da história e assim por diante. Então existem essas leituras que a gente recomenda e tantas outras, né, que a gente vai descobrindo. Né? No mais, né, é uma grande honra, né, participar assim desta forma do centenário, né, do Saramago, certo? Então Saramago deixa aí um grande, né, como eu disse, um grande monumento, né, um grande tesouro, certo? Que nos revela a humanidade, né, a partir da perspectiva daquela janela, né, e das estradas de Portugal. Então eu espero que eu tenha ajudado, né, um pouco na compreensão, né, desta obra e que este trabalho também sirva de conexão para o interesse, né, para diversas, né, produções desse projeto literário magnífico, né, de José Saramago. Então, até logo mais, né? E na Universidade Federal estou lá à disposição de vocês, tá? Até logo mais.